Oi pai, oi mãe, oi tia, família, você é au pair. Mas você nem gosta de criança. Você já ouviu isso? Pois é, eu também já ouvi. E hoje eu vou comentar um pouquinho sobre essa frase e sobre como eu lidei com tudo isso e consegui enfrentar e vir pro programa. Eu sou a Nath Anselmo, você tá no canal Au Pair e vamos falar um pouquinho então sobre tudo isso que você enfrenta quando você decide ser au pair. Ou algumas pessoas podem até estar vendo esse vídeo porque pensam mesmo que não gostam de criança. É uma dúvida que fica, porque às vezes no Brasil, e eu vou contar agora sobre a minha experiência, quando eu fui a primeira vez como au pair, eu fui para o Canadá, há 6, 7 anos atrás. Então, quando eu comecei a pensar em tudo isso, eu me inscrevi no site, comecei a falar com famílias, e quando deu certo, você vai contar para a família. E a família então fala, mas como você vai ser au pair, ficar com 24 horas com uma criança se você nem gosta de crianças? E eu, na verdade, eu não tinha paciência com crianças. As crianças que eu tinha ali convivência eram as crianças da minha família, primos, né? E realmente eu não tinha paciência para ficar brincando com eles. Eu nunca tive essa oportunidade. Então eu ficava pensando mesmo, nossa, será que eu gosto de criança, gente? Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir ficar com essas crianças e blá, blá, blá? Mas teve uma coisa que ficou na minha cabeça que eu não tinha muita paciência. E eu quis me colocar nessa situação pra eu adquirir mais paciência, pra eu conseguir me fazer ter paciência, entenderam? Então eu sabia que às vezes eu ia me dar mal, mas eu queria ter isso. Então eu já fui sabendo que eu era sem paciência e já fui sabendo que eu ia ter que lidar com crianças. Pois é, então 2014 lá arrumei minhas malinhas e fui pro Canadá. Fui cuidar de 2 crianças, que é a Kira e o William, uma de 6 anos e o William de 4. E o que eu posso falar pra você que tá com essa dúvida? Eu chegando lá, você está em outra situação, você está em outro ambiente que não é o seu. O da sua família é um ambiente super confortável, que você não tem obrigações nem nada. Quando você tá na outra família, você tá no intercâmbio, você realmente tem que se adaptar. Então, esse ambiente muda. E nesse caso, você também muda suas ações. Então, isso é muito interessante, é muito louco, né? Você acaba conseguindo ter mais paciência por conta disso. Vou dar um exemplo. É igual eu sou professora de inglês, eu tenho muita paciência com meus alunos, mas já tentei ensinar meu namorado 10 mil vezes, eu não tenho paciência. Então, é uma coisa que tira você da sua zona de conforto. Então, isso já muda. Gente, já dá seu curtir no vídeo, comenta. Você também é uma pessoa que tá com essa dúvida? Se inscreve aqui no canal que vai ter muito mais sobre isso. E hoje eu mudei aqui, vocês estão vendo o meu background. Eu tô aqui no sótão da casa, então cada dia eu tô num lugar. Outra coisa, quando você fala assim, ai, mas eu odeio criança, sabe? Tipo, não tenho paciência. Geralmente, nós odiamos aquilo que a gente não consegue compreender. Então, aquilo que a gente não entende, a gente tem uma aversão e não gosta muito. Então, quando eu fui pro meu intercâmbio, eu ainda era um pouco imatura, então muitas coisas eu quebrei a cabeça. Mas hoje no intercâmbio, no meu segundo intercâmbio aqui na Itália, eu consigo levar muito mais leve porque eu entendo a cabeça das crianças. Então eu comecei a compreender o outro lado. Comecei a compreender que às vezes, se eu fizer desse jeito, vai fluir melhor. Então, se eu falar da criança para a criança de uma certa maneira, eu vou conseguir melhores resultados.
Então, às vezes a gente tem esse negócio de Ai, odeio criança. porque a gente vê as crianças ao nosso redor da nossa família e nem sempre elas são muito respeitosas, né? É difícil educar uma criança. Mas você, sendo uma au pair, você tem total liberdade. Isso eu tô falando de famílias que te dão liberdade pra isso, de agir com a criança. Então, você tá sozinha com a criança, você é responsável. O que muitas vezes no Brasil não é assim. Ou você tem medo, se eu falar isso pro meu primo, a minha tia vai achar ruim. Então, acaba acontecendo isso. Só que quando você é totalmente responsável pelas crianças, aí a coisa já muda. Pelo menos eu sou assim. Então, se eu não quero que vá e faça isso, eu falo, não, agora não. E as crianças, depois do tempo de adaptação, porque ela tem que ter esse tempo de adaptação para confiar em você, ela fica muito mais fácil de lidar, muito mais fácil. Eu lembro que eu lidei com um bebê uma vez, de 9 meses, e no começo de adaptação foi muito difícil, porque eu estava adaptando ele a ter uma rotina. Então, um bebê precisa de rotina, comer... dormir, comer, brincar. Dormir, comer, brincar. Então, eu adaptei ele nessa rotina. Foi difícil adaptar, mas quando ele adaptou, eu falava assim, Eric, é hora de dormir. Colocava ele no berço, ele dormia e nem chorava. E numa dessa, a mãe começou a pensar, gente, por que ele não é assim comigo? E é porque eu lidava com ele diferente. Você tem que ser firme com a criança de uma certa maneira. E mãe, mole, não consegue, sabe? Eu também não julgo, porque deve ser difícil mesmo. Então, quando você começa a entender a criança e ter essa autonomia, ter a autonomia de fazer isso, por isso você deve escolher certinho a sua família, você começa a entender melhor as crianças. E começa a acontecer coisas mágicas, que provavelmente você que já é au pair deve ter passado umas coisas assim. Tinha uma vez que eu tava no Canadá, choramingando, com saudade da família, chorando pra minha host. Aí veio a Kira, de 6 anos, com um biscoitinho, me deu e disse pra eu comer que eu ia me sentir melhor, que aquele biscoitinho era mágico. Ai, gente, que fofura. Olha isso. O William foi uma pessoa muito difícil de eu me adaptar. Não, dele se adaptar a mim. Mas depois que ele se adaptou, nossa, a gente era muito unha e carne. E esses dias eu tive aqui no meu segundo intercâmbio uma outra coisa da Letícia. 2 dias atrás, ela pegou uma framboesa pro pai, pra mãe, pra irmã, pra Viola e pra mim. Então eram 4 framboesas. A Viola não sabia, comeu 2, comeu a minha. Gente, essa menina ficou chorando 10 minutos, esgoelando, porque ela tinha comido a minha framboesa. Então, assim, é muito especial você sentir isso, sabe? Então, o que eu posso falar pra você que tá na dúvida se você gosta ou não de criança, se vai aguentar o au pair ou não? Você nunca vai saber se você não for. Se você ficar escutando opinião dos outros, experiência dos outros, você acaba não fazendo aquilo que você quer e você não tem essa experiência, você nunca vai saber. Então, o que eu posso falar é, se joga, vai, veja se gosta. Se gostou, ótimo, você vai descobrir o mundo. Se você não gostou, volta, pronto, acabou. Você não vai estar lá presa nem nada. Você volta e pronto. A gente tem que aprender a ouvir menos a opinião dos outros e mais internamente, mais a gente. Então é isso que eu queria falar. Mas se você decide ir, você tem que ir com esse pensamento, já sabendo que você vai ter situações pra lidar e que você tem que estar aberta a isso. Porque se você for já com o pensamento, tipo, odeio criança, não quero ficar com criança, não quero passar 24 horas com a criança, é meu tempo off, não posso nem olhar pra criança. Se você ficar com esses pensamentos na tua cabeça, aí, vai de mal a pior. Você já entra no teu intercâmbio já de saco cheio e não fica aberta às experiências boas.
Então, tira esses pensamentos da sua cabeça e pensa, olha, eu vou experimentar, vamos ver, eu quero ter essa experiência. Aí a criança te chama pra fazer alguma coisa, você vai, aí ela te chama pra fazer uma atividade, você fala, não, vai com ela. Então, é isso que eu posso falar hoje pra vocês. Você que tem uma outra opinião ou que tem a sua experiência, comenta aqui. Ou você que tá passando por isso, comenta aqui. Não sei se gosta de criança. Pra eu saber que você também tá na mesma. Porque eu vejo que muitas meninas e meninos têm essa dúvida. Tá legal? Eu fico por aqui então. Muito obrigada. Até a próxima. Bacio!